Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Nossa unidade curricular, Programação Web aplicada a jogos, professor Sidney que vos fala. E hoje vamos dar continuidade aí, mais uma vez aí, entendendo aí HTTP2. Hoje nós vamos dar continuidade da aula anterior, tá? O parágrafo de texto, a Deixa eu gente só marca com a tag minimizar que tem um áudio aqui que saiu sem querer aqui. A gente vai fazer Fechei, pronto. Não. Tranquilo, né, turma? Beleza? Como que vocês estão? Então a gente vai dar continuidade aí, mais uma vez aí, buscando aí a aula anterior. A gente estava falando sobre a eficiência do HTTP2 e a gente já viu esse conteúdo, tá? Só vamos retomar ele aí, então, dos pontos para frente aqui agora. E aí tem um vídeo lá que eu trouxe da plataforma Alura, que é o curso da Alura lá, sobre esse tema de HTTP aí. E é importante a gente ver lá sobre a construção de uma página da web, e a gente vai fazer isso. Marcação de texto, a gente vai começar com os princípios ali de marcação de texto, então a gente vai tentar produzir aí, pelo menos aí, nessa aula de hoje, 2 aulas aí, tentar construir pelo menos uma página simples ali, né, uma abertura ali no navegador mesmo ali, do texto, né, de um texto aí que a gente vai pegar lá, referente ao curso da Lura, que ele também vai apresentar para a gente. Eu vou colocar o texto para vocês daqui a pouco ali também, dentro do Class, e a gente vai trabalhar sobre isso aí, esse conceito aí. Mas, antes de tudo, a gente vai chegar no ponto lá onde a gente deu parado na aula anterior. Então, a gente viu sobre marcação de texto dentro da web usando HTTP, né? Usando HTML. Tá? Então, a gente viu aqui, finalizou o assunto de HTTP. A gente viu aqui sobre aí, o início de tudo aí, de como que começou lá, a primeira atualização, né? Discutimos sobre HTML, né? HTML era programação ou não, né? Teve uma discussão na sala aí. Vocês lembram? É uma linguagem, então, de marcação utilizada para criação de página, ok? Então, tem gente aí que trata como uma linguagem de programação, mas não é. Lembra que a gente discutiu sobre isso? Tem aí ainda as questões a ser levantadas ainda, né? HTML permite que o conteúdo de página seja exibido corretamente em diferentes navegadores. Conceitos também de CSS, né, que é a parte de estilos, que vai cuidar aí da parte de estilos separadamente aí dentro do HTML, tá? Hoje ou no começo aí da nossa tentativa de formatação de HTML, de estrutura de HTML, talvez a gente faça tudo junto, tá? Mais para frente a gente vai trazer os estilos aí separados. Falamos sobre CSS dentro de HTML. Falamos também que a gente vai usar JavaScript dentro de HTML, né, para apresentar a nossa página, mas também a gente pode usar ali Python dentro dela, muito bem, é bem tranquilo de usar também. A gente pode usar qualquer coisa dentro da estrutura aí de HTML, tá ok? Falamos sobre o curso lá HTML5 e CS3 parte 1, criando a página da web dentro da Alura, tá? Se vocês tiverem acesso lá, recomendo vocês a fazerem esse curso aqui. Na verdade, ele está disponível lá para vocês, né? É só vocês entrarem lá, ver lá o que está disponível para vocês e participarem e fazer esses cursos aí que contribuem, né? Fortalece aí os nossos conceitos para nossa sala de aula, para nossas aulas dentro de sala. Aqui a gente teve lá o início, lá um vídeo que era só mostrando lá como que a gente dá início, né, a introdução desse curso aqui, que está disponível na Alura. E aí tem um vídeo lá dentro lá que eu quero mostrar para vocês, que ele fala sobre a estruturação aqui, de como que a gente pode tentar entender um pouco dessa marcação de texto aí usando HTML, tá ok? Então eu vou, em torno de 7, 8 minutos desse vídeo aí, eu vou passar para vocês agora, e daí a gente dá continuidade aí no nosso plano de aula aí. Beleza, turma? Então vamos colocar a mão na massa depois aí desse vídeo aí, mas primeiro vamos finalizar ali as etapas aqui do PowerPoint aqui. Deixa eu só mudar aqui a formatação da tela. Beleza.
Então depois a gente tem a sequência aqui, tá? Mais 5 minutos de vídeo, mas eu não vou passar para vocês. E a gente daí vai colocar a mão na massa ali direto ali, tá? Então a gente vai adicionar esses textos, esse texto aí. Vai fazer ali a formatação dele, tá? E vai tentar entender como que funciona ali dentro do HTML, a questão de cabeçalho, parágrafo, listas, né? E como que a gente faz a estrutura ali e imprimir na tela. Alguém aí já construiu alguma página? Tem essa expertise aí, tem esse conhecimento aí? Iago? Então essa aqui é a continuação, tá? Da aula anterior, tá? Então a gente finaliza aqui depois, ó, que a gente vai ver questão das tags, que a gente acabou de ver no vídeo aí, questão do título, parágrafo de texto, e destaque de informações de texto deixando negrito e utilizando a tag strong, tá? A gente vai fazer isso, então, vamos colocar a mão na massa aí, tá? Então, deixa eu fechar tudo que eu tenho aberto, aqui tem muita coisa aberta. Vou abrir aqui, compartilhar minha tela com vocês. Quem está aberto aí já o VS Code, ou quem não consegue abrir o VS Code, pode abrir o Rapid lá, né? Então o Rapid também, o site da Rapid lá, vai colocar minha tela ali agora, vou compartilhar minha tela com vocês. Então Rapid.com lá a gente também consegue fazer lá, né? Criar aqui, ó, criar novo aplicativo. Aí a gente vai colocar choose template aqui, coloca HTML. Colocou HTML, coloca o nome ali. Barbearia. Propaganda da Lura aí, a gente está usando o material deles, usando o conteúdo também junto, né? Incrementando a nossa aula aí. Nada mais justo. Então aqui a gente tem aqui já, né? A nossa workspace aqui, nossa área de trabalho aqui, tá? Esqueça essas tags aqui por enquanto, esqueça essa formatação aqui por enquanto, tá? Mas, tá, professor, você está falando no Rapid, eu não quero usar o Rapid, eu estou aqui com o meu VS Code aberto. Beleza, maravilha, né? Então também, então esqueça tudo, toda a formatação aí que tem, toda a formatação que tem HTML agora, a gente não quer isso. A gente quer só a parte de texto mesmo, tá? Tá ok? Beleza? Quem conseguiu abrir aí? Quem conseguiu entender? Então vamos me respondendo aí, por favor. Então aqui a gente já tem meio caminho andado, né? Eu já peguei o texto aqui. Vamos começar começar do zero aqui. Vamos comentar aqui. Esqueci que eu não tô no Python. Daí não tem como comentar desse jeito, né? Tá? Mas vamos colocar nosso texto aqui dentro, então. Mandei o texto para vocês lá. Vamos colocar o texto aqui dentro. Tá bom? E vamos trabalhar com o texto lá então, tá? Deixa eu diminuir aqui para a gente tentar ver tudo numa tela só. Formatação. Beleza? Conseguiram fazer isso até aqui, isso aqui? Pegar o texto? Quem fez as anotações aí que eu falei que era para fazer já no Word, já pegou a dica aí. Tá? Então, fez, Iago? Então, assim, sem estrutura nenhuma agora. Estamos falando de texto, vamos tentar formatar aqui, mas antes disso, como que eu faço, professor? Tem duas maneiras, né? Você já com o VS Code aberto, já criar a pasta aqui dentro, que nem eu criei, ó. Criei a pasta barbearia e coloquei aqui index.html, ou você abre lá no... Deixa eu fechar aqui meu PowerPoint. É muita coisa aberta aqui. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela de novo. Então você vai criar uma pasta lá no desktop.
Não é para fazer isso aqui. Tá muito rápido aqui o meu dedo. Então vai criar uma pasta lá, vai colocar um arquivo dentro dela, vai criar um arquivo criar um arquivo dentro aqui depois, tá? Então aqui você vai criar a pasta, vai dar um nome para ela. Lá, barbearia Alura, tá? Por exemplo. Depois você vai chamar isso dentro do VS Code, tá? Então tá com o VS Code aberto. Vai Open Folder aqui, né? Área de trabalho, onde eu coloquei lá, ou aonde você colocar, barbearia Alura. Selecionar, tá? Então eu tenho aqui uma pasta criada barbearia Alura, tá? Dentro disso aqui, então eu vou criar um arquivo index.html. Beleza? Tranquilos? Conseguiram até aí? Aqui dentro vocês vão pegar o texto que eu mandei para vocês e vão colar aqui dentro. Beleza? Tranquilos? E aqui a gente vai fazer as formatações lá que o... Beleza, Iago, beleza. Quando você cria aqui, né? Por exemplo, quando você cria aqui um arquivo e coloca aqui o doc, né? O doctype, ele já aparece tudo, né? Ó, essa é a formatação. Essa é a formatação, deixa eu aumentar aqui. Essa é a formatação que já aparece já automática quando a gente faz esse comando aqui, né? Colocamos ali no comecinho ali exclamação. Exclamação, damos um tab, aparece toda essa estrutura aqui que é de HTML. Então aqui nós temos o tipo de documento que é, a linguagem que estamos falando, né? O cabeçalho e o corpo, né, do HTML, tá? E aqui ele já vem automático aqui, ó, porque tá com inteligência artificial o meu aqui, tá? Mas não é o caso aqui agora. A gente esquece aqui essa parte. Vamos por etapa. O Iago já deu início ali no dele, ali não tem problema nenhum, tá? E a gente vai fazer passo a passo porque tem gente aí, Iago, que não tem esse conhecimento das tags, essa habilidade aí. Então tem que ir devagarzinho mesmo. Eu queria saber das outras pessoas aí, como que tá o andamento. Então a gente falou de tag lá, né? Ele falou de tag. Então, menor e maior, abre uma tag, né? Por exemplo, a gente vai abrir aqui um H1 e fechar com um H1, né? O meu tá automático ali, né? De vocês talvez não vai estar. Então, nós temos aqui já a colocar a barbearia Alura dentro dessa tag aí. Tá? Então aqui a gente tem aqui já H1 que é de texto, né? Lembra que ele falou que tem 6 níveis ali de texto, né? H1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? A gente tem o nosso texto aqui ainda. O que mais que ele pediu? Deixar em parágrafo, né? Então a gente vai usar a tag P. Então vamos abrir tag P aqui de parágrafo. Vamos fechar. Então a gente tem que fazer isso aqui para todos, né? O meu tá mais rápido aqui de forma automática para a gente ganhar tempo, tá? Mas vocês aí talvez não esteja desse jeito aí. Então vai ter que fazer P para começar, parágrafo e barra P para fechar. Então sempre que tem que abrir uma tag, tem que fechar a tag. Sempre que abrir uma tag, tem que fechar a tag, tá? Então a gente vai fazer isso nos parágrafos aqui em marcação de parágrafo, ok? Então é isso. Conseguiram até aqui?
Fora o Iago, o resto da turma, como que tá? Bora lá, turma, me responder para me saber como que vocês estão, se vocês estão conseguindo, se vocês estão entendendo. Ah, professor, é tranquilo, a gente já conhece isso aí. Não, professor, eu não estou conseguindo entender. Sim, professor, eu consegui entender o vídeo, estou conseguindo entender o que o senhor está explicando. Tudo certo? Então aqui a gente já tem o que ele falou ali, né? Então, ó, aqui no Python tem a barrinha aqui, ó, que está pedindo para salvar, tá? Então você pode salvar de duas maneiras, né? Vindo aqui e salvar, save, ou save as, ou conforme você quiser. Ou simplesmente um Ctrl S, né? Ctrl S salvou, tá? Eu não vou abrir pelo Go Live aqui, ó. O meu tem o Go Live aqui embaixo, que ele abre direto a página. Vou mostrar para vocês lá na pastinha do arquivo, ó, que a gente criou. Tá aqui, ó, index. Vamos abrir para ver? Aí, ó, já tem o texto lá, né? Com a formatação de parágrafo, né? E de texto, e de título. Então nós temos barbearia, sobre a barbearia Lura. Nós temos o texto aqui, tá? Já com uma formatação aqui de parágrafo, ok? Então vamos voltar lá, o que está pedindo mais lá. Vou fechar aqui. Vamos continuar aqui dentro do Python. Então eu posso abrir pelo Go Live aqui também, ó, que tem uma extensão aqui que abre automático para mim também uma página da web, tá? Então ele abriu. Então toda vez que eu precisar atualizar, eu só atualizo aqui, ele já vem aqui as informações para mim, tá? O que mais que ele falou lá para a gente fazer? Sublinhar, itálico, né? Como que era itálico, como que era sublinhar. Então a gente vai pegar aqui barbearia Lura e vai colocar uma tag aqui dentro, né? Uma marcação de texto aqui dentro do parágrafo. Qual que é a tag lá para negrito, Iago? Você lembra? Quem lembra lá do vídeo, da informação? Qual que era a tag que usava para deixar uma marcação de negrito dentro do texto? É, strong, isso mesmo. Então a gente tem uma tag strong aqui, né? E a gente fecha ela aqui. Só aqui, né? Que tá colocando mais em outros lugares aí dentro da barbearia aqui. Então vamos lá ver como que ficou. Né? Olha lá. Já ficou em negrito lá a barbearia Lura. Tá? Vamos lá de novo. O que mais que ele pediu lá? Ele pediu para a gente colocar em itálico, né? Aqui a nossa missão é, então, essa parte aqui que está entre aspas, colocar em itálico, né? E qual é a tag que a gente usa para colocar em itálico? Você lembra, Iago? Alguém mais da turma, né? O Adriano ou outra pessoa aí dentro da turma, lembra? EM, né? Então a tag EM a gente usa aí para colocar em itálico, ok? Ctrl S, ó, sempre tem aqui pedindo para salvar, se você não salvar não vai atualizar a página. Ctrl S. Então eu vou lá na página, tanto lá na pastinha que eu criei, eu posso abrir direto lá, o ponto index lá, index.html,
Ou como eu estou usando aqui o Live, a minha página vai atualizar sozinha aqui a hora que eu der o refresh aqui. Então pode ver que aqui ficou em itálico, né? O que mais que ele tinha pedido, que eu não lembro agora? Não lembro mais qual é as outras informações que ele tinha pedido, tá? Mas aí a gente tem aí essa parte aí estruturada aqui da nossa página. Um porém temos aqui, né, Iago? Nós temos um porém aqui. O código que o professor está mostrando aqui para vocês, o texto, né, a marcação do texto, a gente não está usando a estrutura do HTML. Isso é ruim. Isso não se deve fazer, né? A gente não deve usar HTML dessa maneira aqui. Nós temos que usar da maneira que o Iago falou lá, tá? A gente tem que fazer aqui a estrutura dela. A estrutura dela aqui, vamos fazer automático aqui, tá? Então a gente coloca exclamação ali e dá um tab, já vem toda a estrutura aqui, tá? Eu já coloquei a estrutura para dentro também do o meu texto para dentro da estrutura também, tá? Vou apagar aqui a parte de baixo. E vamos colocar a estrutura aqui para dentro aqui. Beleza. Então a gente colocou o texto dentro da estrutura, né? Então aqui a gente tem uma estrutura aqui, né? Aqui a gente define o tipo de documento que é. Nós estamos usando HTML, né? Quando a gente coloca aqui nessa convenção aqui, nós estamos dizendo que é o último HTML que está sendo usado. Antigamente tinha que colocar HTML que estava usando aqui, né? 2, 3, 4, 5, 3, ponto não sei o que. E hoje não. A gente também está colocando uma tag aqui dizendo que linguagem a gente está usando, né? Na verdade, a gente tem que colocar português aqui, né? Português Brasil aqui, né? É essa a linguagem que a gente tem que usar. E a gente está aqui com um cabeçalho, né? Dizendo que a gente vai usar aqui uma linguagem universal aqui. E toda a configuração aqui inicial do nosso cabeçalho, tá? Nós temos aqui a cabeça, né, o cabeçalho, e temos aqui body, o corpo. E temos aqui a tag HTML fechando aqui a nossa estrutura HTML, tá? Vai ficar diferente lá, Ctrl S, salvar tudo, vai ficar diferente o nosso código? Nossa página? Não. Só que a gente está dizendo agora para o navegador que a gente está fazendo tudo isso dentro de uma estrutura HTML. Antes a gente não estava fazendo isso, né? Antes a gente não estava fazendo isso. A gente estava apenas colocando o texto dentro de um navegador. Agora a gente tem uma estrutura aqui de HTML de verdade. Ok? Conseguiram chegar até aqui, turma? Todo mundo? Deixaram sua página atualizadinha assim? Se você entrar lá no teu arquivo, lá na pastinha que você criou, né? Vamos minimizar aqui tudo. A pastinha que a gente criou lá, Barbearia Lura, a gente tem lá o index. Você poderia ter colocado outro nome, nome que você quisesse, mas a gente vai abrir ele aqui, né? Ele vai estar com essa estrutura lá já também, que salvou. Tá? Isso. Então seria essa estrutura aí que ele pediu, né? Que mais? Que mais que ele tinha pedido? Acho que foi isso, né? Tá? Vamos dar continuidade então lá no nosso material do slide. Vamos mudar nossa tela aqui de novo. Vou ter que abrir o PowerPoint de novo porque eu fechei.
Então a gente encerra aquela parte ali da aula ali, a gente vai para o outro conteúdo agora. Acho que eu vou passar o vídeo antes para vocês aqui rapidinho. Ele finalizando a explicação dele aqui, mas a gente acho que caminhou correto aí, né? Quem conseguiu fazer aí na sala aí? Me responda, por favor. Conseguiu, Adriano? Tá. Então, a princípio é isso. Deixa eu abrir o outro conteúdo aqui, dar continuidade na nossa aula aí. Então, vamos lá. Então, isso aí era só para a gente entender um pouco da estrutura ali de HTML, né? A gente está falando sobre HTML. Depois a gente vai implementar ali. Salve aí, deixe salvo aí essas informações aí. Depois a gente vai incrementar a nossa página da barbearia lá, tá bom? Por enquanto a gente vai deixar em stand-by aí. E eu queria saber o retorno de vocês aí, o feedback de vocês. Se todo mundo conseguiu acompanhar ali a linha de raciocínio da estrutura de HTML, tá? Depois eu vou explicar passo a passo certinho ali dentro da estrutura ali, mais ou menos ali, eu tinha passado por cima para vocês ali, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouco melhor ali na estrutura, mas a estrutura é bem tranquila, né? A gente pode fazer ali manualmente ou pode fazer daquele jeito que ali automático ali quando você abre ali a ferramenta ali de trabalho ali do VS Code, ele abre já automaticamente, né? Se você estiver usando algum agente de inteligência ali de autocompletar que nem eu estou usando, ele facilita o teu trabalho, né? Né, Iago? Facilita o nosso trabalho. Não precisa a gente ficar digitando ali passo a passo, exclamação, doctype, HTML, fecha tag, abre outra tag, vai fazendo a estrutura, né? Cabeçalho, corpo. Não, você já dá ali esse comando, ele já auto-preenche para você. Dentro da tag ali a gente pode usar o texto, que nem a gente usou ali, e a gente pode usar também para chamar os códigos de Python também dentro ali, de HTML, tá bom? Depois eu vou ensinar para vocês. Tá? Eu tenho um código pronto ali de um keys, depois eu posso passar para vocês ali usando o Python dentro da estruturação ali de HTML, tá? A gente não usa só JavaScript, né? A maioria das vezes é JavaScript, né? É mais fácil, tá? Mas a gente pode usar também outras opções ali dentro da estruturação de HTML. Então, por web mais eficiente ainda, continuação, marcação de texto, a gente vai continuar vendo isso, tá? Na aula anterior a gente viu o primeiro contato com HTML, né? Finalizando junto com essa etapa agora que a gente fez ali do vídeo, mais a explicação na prática ali, vocês fazendo ali a página, pelo menos uma página com texto aparecer. Essa que era a ideia, a proposta. Conhecer a estrutura base dos dois, né? Agora a gente vai conhecer a estrutura base de HTML e CSS. Ali vocês não conseguiram ver CSS agindo, né? Mas a gente na próxima aqui a gente vai colocar uma imagem, algumas configurações de formatação ali, de estilo de página, e a gente vai conseguir ver CSS funcionando junto, né? Andamento com os dois aqui, HTML e CSS, tá? Tá, aqui são coisas que a gente viu na aula anterior, mas a gente viu só a mesma estruturação e marcação de texto com HTML. E a gente vai acabar vendo daqui a pouquinho aí CSS junto. Para a gente pensar aí juntos e tentar entender e compreender um pouco mais sobre essa configuração, esse universo HTML aí, vamos lá, vamos pensar junto. Organizar e apresentar o conteúdo de forma entendível é um primeiro passo para se ter uma página de qualidade, correto, turma? Mas uma capacidade muito importante no mundo do desenvolvimento é a organização do código. Vamos concordar também, né? Separação do conteúdo, informações são importantes para um trabalho sem retrabalho. A ideia é essa, né? Né, Iago? A gente tentar produzir ali códigos
uma estruturação, por exemplo, que nós estávamos fazendo da página de uma web, sem tentar ali fazer um código desorganizado, para que a gente não possa ter retrabalho depois, usando ali as ferramentas de apoio como CSS, que cria estilo separado, porque isso facilita o nosso trabalho ali, né, não tendo retrabalho, e depois se precisar fazer atualização, alguma coisa também facilita a nossa lida ali, o nosso trabalho. E uma pergunta para você, como você faz para organizar seus trabalhos diários, ou como que você se organiza? É uma pergunta aí. Me responda aí, por favor. Três minutinhos aí para vocês me responder. Como que você se organiza nos seus trabalhos diários, né? Nas suas tarefas aí? Ou você não se organiza? Ninguém responder para mim aí? Beleza, Iago. O Iago tá dando uma dica para nós aqui, ó. Ele aprendeu numa pasta do Docs, tudo de forma rápida e com palavras simples. Ah, faltou o começo ali, né? Escreve tudo que aprendeu na pasta Docs, tudo de forma rápida e com palavras simples. É a maneira que ele se organiza, né? A Sueli diz que não se organiza, segue no automático, rotina automática, né, Sueli? Tá? Então, essa é a maneira aí, dois exemplos aí, né? Um que se organiza e outro que não se organiza, vai vivendo no automático, né? Tá. Algumas coisas assim a gente acaba, mesmo que no automático, Sueli, a gente acaba se organizando, né? Nem que seja na sua cabeça ali, num cantinho ali, você acaba preparando ali algum tipo de organização, né? Mas como o Iago ali, que já prepara algo, já um script ali completo ali, né, do Docs, lá sabendo o que ele vai fazer, isso é legal. Eu gosto de fazer isso porque torna a gente mais seguro, né? Claro que tudo que a gente planeja às vezes não dá para fazer, né? A gente tenta se organizar por causa disso já. Que às vezes não vai dar tempo, às vezes não vai conseguir fazer, ou surge algum outros imprevistos durante o dia. Mas tem que se organizar assim, né? A Dani falou que se organiza na cabeça. E tem aí, né? Essas opções aí, com certeza é válido essas opções. Tem gente que consegue ter uma boa organização dentro da sua própria cabeça mesmo, tá? Nada anormal isso aí. São três tipos de exemplos aqui que acontecem no dia a dia bastante, com frequência, tá? Vamos dar continuidade aqui então. Conceito de HTML, formulando aqui melhor aqui a nossa ideia, né? Ela permite adicionar uma ampla variedade de conteúdos a páginas de uma web, tá? Conceituando ainda HTML, por exemplo, dentro de texto, né? Texto. O HTML permite adicionar texto à página, incluindo cabeçalho, parágrafo, listas e outros elementos de texto, né? Então a gente aí tem outras coisas ali que a gente vai conhecer dentro dessa estruturação de HTML, tá? Como colocar botão, como colocar listas, né? E a gente vai acabar fazendo até uma atividade aí depois para a gente criar uma página de vocês aí, uma página de jogo, né? Não precisa necessariamente estar funcionando ali a questão dos jogos,
mas a estrutura da página para a gente desenvolver essa atividade aí, né? É possível também, dentro de HTML, incluir imagens, né? JPEG, PNG, GIF e outros tipos de imagem também. Ok? Tranquilos? A estrutura básica de página HTML é composta por elementos que definem a estrutura da página e seus componentes de conteúdo. Tá? Então, existe uma estrutura básica e ela tem que ser respeitada, tá? Porque é um protocolo. Lembra que a gente falou? Bateu muito na tecla, né? É um protocolo, a gente precisa seguir os protocolos, né? Então, a gente precisa seguir aqui essa estrutura de HTML para que haja a comunicação perfeita ali, entrega, né, requisição, entrega, que ocorra aí essa estrutura, essa apresentação aí, quando for solicitada uma página. Essa página aí que vocês criaram, por exemplo, se tivesse pronta já, vocês poderiam deixar disponibilizada aí e alguém poderia requisitar essa página aí em algum lugar aí de Curitiba, São José, algum lugar aí, tá? É assim que funciona. Então tem que ter as estruturas certas ali dentro de HTML. Aqui novamente reforçando para vocês, né, o curso que está disponível lá dentro da Alura, tá? Vou trazer para vocês aqui para a gente criar e modificar o texto dentro da formatação lá, dentro da nossa aula ainda. Deixa eu ver se não é o mesmo vídeo que a gente passou aí agora há pouco. Só um pouquinho. Vamos passar, vamos continuar aqui. Depois a gente vê certinho essas questões aqui finalizando. Então, vamos usar algumas hashtags dentro de marcação ali, de título. Falou sobre o idioma, né? Que a gente já ia falar também sobre isso. A gente fala daqui a pouquinho. E a gente finaliza aí essa etapa e vamos fazer uma atividade aí agora. Ver se a gente consegue elaborar aí uma página nossa aí da proposta que eu vou passar para vocês, tá? Então a gente viu a estrutura básica de HTML nessa aula. Eu vou abrir aqui a estrutura de novo. No meu VS Code. Beleza. Vou fechar aqui e abrir o outro. Então nós temos um keys aqui. Tá, tem várias coisas acontecendo dentro desse keys aqui, né? Então a gente tem aqui a estruturação inteira, né? De HTML, né? Ó, então quando a gente fecha aqui, a gente tem a linguagem aqui que está português, né? A gente tem que definir isso. O Edge aqui, toda a parte junto aqui também de CSS junto, tá? Então tem aqui formatação da página, a fonte, a margem, a cor, tá? Então as questões das cores. A gente vai ver, aprofundar isso daqui a pouco também. Temos aqui as variações de texto, título 1, título 2. Botão, né? Temos botão dentro. Tudo dentro do estilo, né? Vamos ver onde que começa o estilo aqui. O estilo. Então o estilo começa aqui. Margem, o tamanho do box, as cores, né? A fonte que vai ser usada, as cores, tá? Eu vou passar esse código para vocês dar uma analisada, mas eu quero passar um exercício para vocês fazerem uma página. Não precisa ser uma página tão elaborada assim, né? Aqui tem um keys, né? Então tem um script aqui dentro com as questões, né? Então aqui nós temos uma lista, criação de lista, né? Então aqui, questão 1, qual é a capital do Brasil? Uma lista respondendo as opções, né? São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, e assim vai. Uma lista de perguntas. Bastante botão, né? Botões e funções aqui dentro de funções. Condições dentro
dessa estrutura também. Eu não vou entrar muito em detalhes, daqui a pouco a gente vai passar isso, tá? E a questão aqui da finalização do nosso quiz, tá? Esse quiz é bem simples, bem tranquilo. Vou rodar aqui para vocês verem. Então aqui temos uma página aqui de um joguinho criado, um quiz, né? Teste de conhecimento, como começar o quiz. Tá? Então ele está em desenvolvimento aqui ainda, né? A gente não vai conseguir fazer ele funcionar. Mas só para vocês verem aí a criação, mais ou menos uma atividade que nem essa aqui que eu vou passar para vocês agora. Eu tenho o quiz com a estruturação de Python rodando aqui dentro também. Vamos ver o que estava acontecendo dentro do código aqui que estava travando. Estava travando alguma coisa dentro do código lá. Então, ó, qual a região do Brasil? Brasília. Quantos planetas existem no sistema solar? Não lembro. Qual o maior oceano do mundo? Que ano o Brasil foi descoberto? Qual elemento químico? Letra O. Nossa, estou bem ruim, hein? Conhecimento quase nada. Quiz finalizado, 3 de 5. Muito bom, continue estudando. Então é isso. Então tenho aqui uma página rodando HTML com o código dentro aqui, tá? Posso passar esse código aqui para vocês estudarem que é a estrutura dele. Vou colocar lá para vocês já. Lá no Class. Beleza. Copie e cole dentro do VS Code de vocês aí, dá uma analisada, dá uma olhada, vê como que funciona, se não funciona. Eu já vou mandar uma atividade para vocês lá. Vou mostrar a atividade para vocês já, só um pouquinho. Então tá bom, vamos lá. Acho que vai dar tempo de começar, talvez. Criação da sua primeira página. O objetivo aqui é criar uma página HTML simples, com estrutura e estilos, tá? Aplicando conceitos vistos sobre a marcação de texto aqui nessa aula, tá? Estilizando com CSS. Questão do CSS a gente vai marcar mais para a próxima aula aí, como a gente vai aprender isso. Como a gente não teve essa aula aí com vocês, eu não sei como que é a estruturação de vocês aí com HTML e programação, tá? Então talvez eu tenha que resgatar aí algumas coisas, alguns conceitos com vocês aí da parte da programação aí, tá? Então a utilização do CSS e HTML. O objetivo aqui, desafio é, imagine que você foi contratado para criar uma tela inicial de um jogo educacional para crianças e sua missão é montar uma página que tenha um título chamativo com H1 e H2, título, parágrafo descritivo do jogo, uma lista com objetivos do jogo, um botão simulando jogar, não precisa estar funcionando, tá? Só colocar o botão na tela e um estilo colorido e amigável ali usando CSS, tá? Então vocês vão usar essa estrutura, pode até usar um pouco da estrutura que eu mandei agora para vocês aí do jogo do Kiss, tá? Pode usar o Google, pode usar a IA, tá? Desde que depois você me explique ali o que está acontecendo dentro da tua página ali, tá? Eu quero a explicação depois disso aí. Entregável.
um arquivo .html, ou o link lá do Replit, ou do GitHub, ou algum outro editor online que você usar. VS Code, né, também está nesse pacote aí. Estrutura HTML correta, usando as tags, principalmente as tags que a gente aprendeu na sala de aula agora. Outras tags não são, não vou pedir obrigações, né? Essas aqui sim. As outras são parte incrementar que vocês vão colocar aí, se vocês quiserem. Alguns aí têm a habilidade maior aí, né? Para desenvolver aí. Alguém já desenvolve. O Iago é um aí que já desenvolve, já mexe. Então vai conseguir fazer algumas coisas mais. Pelo menos 3 tags HTML, H1, P do parágrafo, né? O L, LI, button e alguma outra tag aí que você conheça ou que você pesquise. Pode pesquisar aí no Google aí também. Estilo básico, CSS pode estar no style, dentro do head mesmo, tá? Não precisa criar uma página de estilo, um CSS, pode ser tudo dentro do red mesmo, tá? Tá ok? Parecido com o que eu mostrei para vocês ali. Da estrutura que a gente tem do código que eu coloquei para vocês aqui. Deixa eu mostrar de novo, né? Aqui já está mais complexo, né? Está funcionando tudo, mas se ficar só na primeira página com essa estrutura que eu falei para você de texto, ali com uma página mesmo da web, né? Então aqui a gente tem estilo aqui, ó, dentro do red, né? O estilo aqui dentro, tá? Então o estilo ele termina aqui. Travou meu mouse aqui. Tá acabando a pilha do mouse aqui. O estilo termina aqui, ó. Tá? Aí temos aqui classes, né? Tela, resultado da tela, as questões, tal. Não precisa nada disso, tá? A gente quer só o início da tela mesmo. O início da tela mesmo, só aqui. Com as informações, com aquelas informações que eu pedi ali, tá? O botão não precisa nem estar funcionando para começar o jogo. É só a primeira etapa mesmo que eu quero de vocês por enquanto. Depois a gente vai construir aí toda essa estrutura que tem dentro aqui, tentar entender o que está acontecendo aqui, da parte dos botões, como chamar, como fazer a estrutura funcionar mesmo, tá? Então, a princípio é isso. Eu acho que não vai dar tempo, né? A gente tem 10 minutos aí para começar o exercício, mas já vão pensando aí para a próxima aula da gente fazer isso acontecer. Já vai estruturando aí, tá? Eu vou colocar essa atividade lá no Class agora. Vocês rodaram aí o código que eu mandei para vocês agora? Vou colocar a atividade lá então. Rodaram aí esse código que eu mandei para vocês? Me responda aí, por favor. E a gente vai estudar ele depois para a gente conseguir fazer, pelo menos fazer estruturalmente algo parecido aí. Com esse quiz aí. Tá? Beleza? Então a gente vai... A dica aí para essa atividade, que a gente vai ficar para a próxima aula mesmo, que não vai dar tempo nem de começar. Podem até começar, mas não vai dar tempo mesmo. Com base no que foi praticado ali junto com a plataforma Alura, a tarefa é definir o texto e melhorar o texto, tá? O botão ali é só uma ilustração ali para ver como que está organizada a questão de visual mesmo da página, tá? Beleza? Essa é a dica aí para essa atividade. Eu vou colocar ali embaixo também essa dica aí. Beleza então, turma?
Tranquilos? Professor Nicole, pararam de me responder aí, professor Nicole. Tchau para vocês. O que está acontecendo? O que está acontecendo?